Olá pessoal, eu me chamo Cleiton, tá? Sou professor do IFRN, Campus Mossoró, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como responder essa questão acelerador de partículas, que foi da Olimpíada Brasileira de Informática 2020, programação nível 2, que é a fase local, fase 1. Tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou ler a questão, tá? A universidade está inaugurando um grande acelerador de partículas, com um emissor e 3 sensores numerados 1, 2 e 3. Uma partícula, após sair do emissor, entra no acelerador, ó, por onde pode dar várias voltas, sendo aceleradas a velocidades muito altas. Num determinado momento, a partícula sai do acelerador por uma das 3 saídas, atingindo um dos sensores. A figura mostra o caminho por onde a partícula trafega, né, onde as partículas trafegam, com a graduação de 1 km. Por exemplo, do emissor até o acelerador são 3 km, ok? E a circunferência do acelerador tem 8 km. Mostrado aí na figura. Neste problema, será dada a distância total em quilômetros percorrida por uma certa partícula trafegando do emissor até algum sensor, e seu programa deve determinar qual sensor foi atingido pela partícula. Por exemplo, se a distância total for 23 km, então a partícula tem que ter atingido o sensor 2, ou seja, vai sair pelo sensor 2. Entrada. A entrada consiste em apenas uma linha contendo um inteiro D, né, que é representando a distância total da partícula, e a saída, seu programa deve imprimir uma linha contendo um inteiro, representando o número do sensor que a partícula atingiu. Aqui a gente tem essas restrições, ok? Tá? Então, a primeira exemplo de entrada, 23, onde a gente tem a saída, tem que ser 2, né? Então, vamos destrinchar aí essa questão. Então, como vocês podem ver aí, tá? Fiz um resumo. Tá? Vamos lá. Então, dado uma distância D, determina o local de saída da partícula depois de passar pelo acelerador. Então, nós temos aqui o acelerador, temos a saída 1, 2 e 3, e temos a partícula aqui com a distância de 3 km até o acelerador. Sendo que a graduação, apesar da circunferência do acelerador ser 8 km, a graduação, né, no caso o pedaço de cada uma dessas circunferências, a gente vai ter 1 km entre essas margens aqui, entre essas marcações. Então, por exemplo, vamos supor que se D for igual a 6, ou seja, a distância for igual a 6, a saída vai ser 1. Porque a gente tem 3 km até chegar no acelerador, com mais 1, 2, 3. Então a saída vai ser 1. Se D for igual a 7, a saída vai ser 2. Se D for igual a 8, a saída vai ser 3. Se D for igual a 14, então a partícula vai girar. Então nós vamos ter aqui 3. No caso aqui a gente tem 8, né? Aqui a gente chegou aqui no 8. Então 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então a saída vai ser pelo sensor 1. Se D for igual a 23, né? Que é o que tem lá na questão. Então a gente vai ter que ver 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Saída pelo sensor 2. Então, entendida a questão, nós vamos aqui para o próximo slide. Né? Então, se a gente for fazer vários testes com várias partículas, a gente vai obter algo mais ou menos assim. Ó. Por exemplo, quando a distância for 6, 14, 22, 30, a gente vai sair pelo sensor 1. Quando a saída for 7, 15, 23, 31, a partícula vai sair pelo sensor 2. E quando tiver 8, 16, 24, 32, a partícula vai sair pelo sensor 3. Então, olha só que legal aqui. Na análise 1, por exemplo, se eu pegar o número 14 e pegar o resto da divisão por 8, a gente vai ter a resposta 6. Se eu pegar o número 15 e fazer pelo o resto da divisão por 8, a gente vai ter a resposta 7. E se eu pegar o número 16 e pegar o resto da divisão dela, do 16 por 8, a gente vai ter resposta 0. A análise 2 também dá certo. Ó. Do 22, se eu dividir por 8, o resto vai dar 6. 23, se eu dividir por 8, o resto vai dar 7. Ou seja, o resto da divisão, não é? 24, se eu dividir por 8, o resto vai dar 0. Então, a gente dá para entender bem essa questão da seguinte forma. Se eu pegar a distância e eu pegar o resto da divisão por 8, se esse resto for igual a 6,
a saída vai ser 1 pelo sensor 1. Se o resto da divisão de uma distância qualquer por 8 e a saída for igual a 7, então a gente vai ter a saída da partícula pelo sensor 2. E se por um acaso a gente pegar uma distância em que a gente dividir por 8 e o resto dessa divisão for 0, então a partícula vai sair pelo sensor 3. Viu como ficou fácil de entender? Então vamos agora para a programação. Então aí nós temos o PyCharm. Eu vou resolver essa questão usando a linguagem Python, tá? Versão 3.7. Vamos lá. Primeiramente, a entrada vai ser um D. Vou aumentar mais um pouquinho. E aí eu entro com o número, transformo esse número, converto esse número para inteiro. Tá? Em seguida eu faço se a distância, se o resto da divisão da distância por 8 for igual a 6, print 1, ou seja, a saída vai ser 1. Se não, se a minha distância, o resto da divisão dela por 8 for igual a 7, então eu vou imprimir 2, a resposta vai ser 2. Se não, eu não preciso nem testar, porque eu sei que a resposta vai ser 3, já que na minha resposta ele garante que o D será sempre uma distância que vai sair entre o sensor 1, 2 ou 3. A partícula vai sair pelo sensor 1, ou pelo sensor 2 ou pelo sensor 3. Então essa distância vai ser sempre assim, não vai ser um número que vai sair, não vai ter outros sensores, tá? Ela está amarrada dessa forma. Então aí eu tenho uma resposta dessa questão. A gente pode melhorar essa questão aí, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui a distância, tá? Vou apagar aqui. Se eu pegar a distância aqui e eu subtrair 5 dessa distância, eu posso apenas imprimir o resto da divisão dessa distância por 8, que eu vou ter o resultado da minha questão. Tá? E outra coisa, eu ainda posso até melhorar essa questão aqui. Se eu pegar essa entrada aqui, convertê-la para inteiro, subtrair 5, subtrair 5, e eu imprimo o resto da divisão por 8, tá? Eu vou ter justamente a resposta da questão. Vou só organizar aqui para ficar mais bonitinho, que eu não preciso mais do D, eu preciso só mais de um print, né? Então eu imprimo aqui, ó, entrada, converto para inteiro, subtraio 5, depois eu pego o resto da divisão por 8. Tá? E aí eu tenho a resposta da minha questão. Tá faltando alguma coisa? Vou ver aqui. Ok. Certo. Tá faltando um parêntese. Então vamos fazer um teste. Tá? Se eu pegar aqui... vou rodar aqui, partícula. Vou aumentar aqui na tela para vocês. Colocar 23, saída vai ser 2. O próximo exemplo que tem lá é o 6. Né? Então se eu pegar o 6 aqui, a saída vai ser 1, tá ok? E o próximo exemplo vai ser 9.192 e a saída vai ser 3. É isso, pessoal, tá? Muito obrigado, um abraço e bom estudo, e até o próximo vídeo.